Estamos iniciando mais um programa Encontro Marcado aqui pela sua TV Câmara, canal 4.1. A nossa convidada de hoje é a Magda Daniela, médica veterinária, graduada pela Universidade Federal da Bahia e atualmente é vice-presidente da Associação Veterinária do Oeste da Bahia, gestão 2015-2017. Daniela, seja bem-vinda ao nosso programa, queremos agradecer a sua presença. Um bom dia, eu fico muito agradecida pelo convite de vocês, da TV Câmara. Me sinto muito honrada com o convite e espero poder esclarecer os pontos de interesse, tanto da entrevista quanto da sociedade, de uma forma geral. Daniela, o assunto hoje é um assunto que interessa muita gente, até porque o animal de estimação hoje ele faz parte da família. Qual é o papel do médico veterinário na sociedade e na saúde pública? Jaime, essa pergunta eu acho bem interessante de ser feita, porque muitas vezes as pessoas não têm noção do que faz referência à profissão do médico veterinário. Muitas vezes a medicina veterinária ela é vista apenas como a profissão que cuida do cachorro, do gato, da vaca, do cavalo, mas esquece, né, de se fazer referência, até mesmo nós profissionais, de que a nossa profissão ela é focada mais no homem do que nos animais. Aí você pode me perguntar, mas como assim mais focada no homem? A profissão do médico veterinário, ela é, por si só, focada no homem como um todo. Porque se eu cuido do animal, é porque eu quero que esse animal não adoeça, porque a pessoa pode sofrer com esse animal que está adoecido. Ou porque essa pessoa pode pegar alguma enfermidade na qual esse animal está acometido. Então, no âmbito da medicina veterinária, o trabalho é focado no homem, onde um dos pilares básicos são os aspectos de saúde pública. Isso que é relevante dentro da profissão. Agora, cada vez mais os animais têm tido um espaço na sociedade onde as pessoas hoje não veem os bichos como um simples animal. Veem os animais como um membro da família, né? Às vezes as pessoas têm ou mais como um membro do que necessariamente um bicho em si, né? Essa é a referência que hoje se tem maior dos bichos em casa. Ô, Daniela, para ser uma boa veterinária, um bom profissional de veterinário, é necessariamente gostar de animal? Porque tem muita gente que não gosta de animal. Olha, não. Eu acho que gostar do animal, por si só, não dá um base como parâmetro para você avaliar você como profissional. Eu acho que gostar do que faz, independente do que for, é o que vai dar um parâmetro bom para avaliar se é um bom profissional ou não. Claro que se você tem uma maior afinidade por trabalhar com o animal, no lidar com ele no dia a dia, seja a espécie que for, isso pode te dar uma condição melhor para, então, ter uma qualidade melhor, vamos dizer assim, do manusear, do ter um maior cuidado em relação aos cuidados com os animais. Porque, às vezes, essa questão de dizer assim, mas eu amo um bicho, eu adoro os animais, eu quero ser veterinário para cuidar. Muitas vezes você vai ter que tomar decisões que você não pode agir pela emoção. Você, quanto profissional, você tem que ter um pensamento muito focado e muito técnico e científico, acima de tudo, né? Onde a decisão ela tem que ser racional. E quando você fala sobre o gostar, sobre o amar os animais, você age de forma emotiva. Então, eu vejo que a questão de você gostar, ela pode ser um aliado no sentido do manuseio, do cuidado, da afinidade, mas não como um parâmetro para avaliar o profissional. Porque o que vai dizer se o profissional é bom ou não, na minha visão, também não é a instituição em que ele estuda. Eu acho que é um interesse em aprender, no interesse nas conquistas, nas buscas pelo conhecimento, para, sim, poder ter uma formação adequada e atender às necessidades, se especializar numa área adequada para aquela que você tem uma maior afinidade para o trabalho e assim por diante. Daniela, a gente sabe que existe uma incidência muito grande hoje de doenças, tanto no homem como no animal. Qual a doença, vamos dizer assim, que afeta mais o animal e que é perigoso também a contaminação do ser humano? Olha, no âmbito da saúde pública, existem N quantidades de enfermidades zoonóticas que podem ser de interesse tanto de pessoas quanto de exclusividade dos animais. Hoje, falando da região oeste da Bahia, no município de Barreiras em específico, nós temos observado que algumas doenças específicas de cães, né, elas vão ocorrer com uma certa frequência, a depender do período do ano.
Então, em determinadas épocas do ano, eu tenho uma maior ocorrência de gripes. Isso no período mais frio, que vai mais para o mês de julho, que nós sentimos o tempo mais ameno aqui na região de Barreiras. O animal também é acometido de gripe, no caso sim, do cão? Sim, existem alguns agentes etiológicos específicos de cães, como tossicanes, né? A tossicanes é um agente etiológico específico de cães, que leva o animal a ter corize, sintomas de tosse, característicos da gripe, e assim como infecções também que a gripe vem a desenvolver. Isso num período mais frio do ano, né? E no mês de julho. Já que nós estamos falando de um assunto, eu falei, tem uma curiosidade. É o mesmo vírus da gripe humana? Não, não é o mesmo. A influenza que acomete o humano não é a mesma influenza que acomete os cães. Os cães, além do tossicanes, existem também algumas influenzas, que é uma terminologia técnica, influenza, para se referir à gripe em si, né? E não é a mesma que acomete, ela não é de caráter zoonótico, que é aquela enfermidade que acomete o animal e depois acomete o homem, a mesma enfermidade. Em épocas de calor, como nós vivenciamos na maioria do ano aqui na região oeste, principalmente aqui em Barreiras, né? A incidência de carrapato é uma coisa absurda. Então, com a frequência elevada do número de carrapato presente nos cães, vem as doenças que o carrapato, então, vem a transmitir. E aí nós podemos falar das doenças parasitárias. O carrapato é um transmissor de doenças. Ele é um transmissor de doença. Até porque o carrapato, ele, por ter o hábito, principalmente a carrapata, né? A fêmea do carrapato, como ela tem o hábito de se alimentar de sangue, ela é hematófaga, então, por esse fator, ela tem um acesso direto à corrente sanguínea, às vezes do indivíduo, no caso do homem, e ele pode estar transmitindo enfermidades também. Então, no período quente do ano, nas estações quentes, igual nós estamos vivenciando agora nesse mês aqui de novembro, nós observamos que a incidência de carrapato é muito grande. E o carrapato ele traz algumas enfermidades, como a doença do carrapato, que pode ser classificada como erliquiose, babesiose, micoplasmose, anaplasmose, que dentro do âmbito de doenças do âmbito de saúde pública, a erlíquia e a anaplasma são de importância dentro da saúde pública. Graças a Deus, nós não temos vetores aqui no nosso estado que, então, transmita essa enfermidade, como é conhecida como a febre imaculosa, né? Tem uma fórmula de transmitir isso para a sociedade sem essas terminologias, vamos dizer assim, técnica? Sim, claro. É basicamente dizer doença do carrapato. Quando a gente faz referência a essa doença do carrapato, a gente fala de um leque de doenças, como eu acabei de falar, que podem vir a transmitir às pessoas. Doença essa que aqui na Bahia, graças a Deus, nós não temos vetores que causam essa enfermidade. No sul, nós temos as capivaras, que são transmissoras, né, dessas doenças parasitárias para humanos. E aqui na Bahia, o mais próximo, nós tivemos relatos no Piauí. Mas aqui na Bahia, em específico, não. Nós temos uma ocorrência maior em cães. E o cão sofre com isso, porque é uma doença que mata. Se não tratada, ela pode levar o animal a coma, pode levar o animal a ter um distúrbio na questão da alimentação, o animal entra em caquexia, tristeza, que é típico de doença parasitária mesmo, anemia profunda, e tem casos de o animal ter até alterações neurológicas por conta da doença do carrapato. Então, realmente, é um problema sério. Daniela, uma doença que tem uma incidência muito grande aqui na nossa região é a questão do calazar. Que você falasse um pouquinho também do calazar, que eu acho importantíssimo para que realmente a população possa se prevenir. Realmente, e é um tema muito importante. Eu gosto muito de falar sobre leishmaniose. Leishmaniose é o termo técnico que a gente faz referência ao calazar. Calazar é uma doença que ela não surgiu no Brasil, ela é uma doença que surgiu no continente asiático, né, onde o termo calazar faz referência justamente ao azar da pessoa adquirir essa maldita enfermidade, né? A região oeste da Bahia, infelizmente, eu não tenho como não falar isso, porque não pode ser feliz um município que vive uma situação epidemiológica muito feia em relação à questão da leishmaniose, que é uma doença que muitas pessoas entendem que é transmitida pelo cachorro. Inclusive, quando se fala em doença em calazar, a referência logo é doença do cachorro. E, na verdade, não é. Não é. A leishmaniose, ou calazar, ela é uma doença que é transmitida por um vetor. Um vetor que é um inseto, né? Um inseto que as pessoas conhecem como mosquito palha, birigui, depende da região, para então receber esse nome, que é uma enfermidade também zoonótica, mas o inseto é quem transmite a doença. Então, existe um erro, às vezes, de dizer que é o cão o responsável.
mas é uma doença de importância na saúde pública, porque é uma doença crônica. Ela é transmissível? E pode levar as pessoas a óbito, né? Tanto o cão vai a óbito, quanto o ser humano vai a óbito, adquirindo a enfermidade de leishmaniose. Daniela, e vamos dizer assim, quais os primeiros sinais que a pessoa pode detectar que o seu cão está com leishmaniose? Olha, sobre a questão dos sintomas, não existe um sintoma patognomônico característico da leishmaniose. O que é isso? Ou seja, não é porque eu vejo o cachorro com unha grande, com o pelo caindo, com aquelas feridas na pele que parecem úlceras, caracterizadas como úlcera, que eu posso dizer assim, olha, esse animal tem calazar. Não. A doença em si, ela tem também esses sintomas, né? Mas a precisão em se dizer se o animal tem ou não tem é só através do método diagnóstico, através de exames específicos mesmo. Porque é muito comum, Jaime, você ter o erro diagnóstico dessa doença. Muitas vezes você tem um cão que está acometido com doença de Chagas, ou até a própria doença do carrapato em si, né, que tem muitos sintomas semelhantes à doença da leishmaniose, e de repente você tem um animal que tem uma outra doença. E visualmente, na análise clínica, visual você... é calazar. Não. Sem o exame clínico aprofundado e a parte de diagnóstico com laboratório, é impossível poder afirmar que um animal tem ou não a enfermidade. Voltando a falar novamente nessa questão da incidência de doenças de cães, os cães que vivem soltos nas ruas, ele tem uma maior possibilidade realmente de pegar a doença e transmitir, não é isso? Como é que você vê essa situação das pessoas criar o cão e deixar na rua? Este ponto que você coloca é um dos maiores problemas que a gente vivencia hoje no município de Barreiras, né, em específico. Na verdade, acho que Barreiras e região toda, onde você anda, você encontra animais soltos na rua. Esses animais que são chamados de cães errantes, né, que são os animais que não têm um domicílio, não têm uma família, como a gente costuma dizer, não é domiciliado, eles são disseminadores de enfermidade, né? Porque se ele é um animal que ele tem carrapato, ele vai para uma área ou outra da cidade, ele leva aqueles carrapatos que podem estar infectados com alguma doença específica e transmitir para cães de uma outra região. Ou eu posso disseminar enfermidades no âmbito geral, como a própria leishmaniose, porque o cão, sendo o hospedeiro urbano, né, doméstico, mas que é o animal que está mais próximo ao ser humano, de uma forma geral, ele acaba levando a enfermidade para outras áreas da cidade. Então, você imagina, eu tenho a enfermidade que ocorre em mais uma determinada área de Barreiras, e eu tenho cães que vivem naquela região, e, de repente, ele sai lá da Santa Luzia e, de repente, vai lá para Morada Nobre, por exemplo. Eles rodam a cidade inteira e levam essa enfermidade. Porque se um inseto pica esse animal que está infectado e pica o homem, ele transmite essa enfermidade. Daniela, falando um pouquinho agora de um outro animal, o gato, que também é um animal de estimação. As doenças do cão são as mesmas doenças do gato? Ou há uma diferença entre essa questão? Olha, existem diferenças, né? São espécies diferentes. O cão é uma espécie, os gatos, os felídeos, são outra espécie, né, animal. E, por serem espécies diferentes, eles vão ter doenças diferentes, né? Como eu falei de uma doença principal do cão, que é o calazar, que é muito conhecido, uma outra doença que é muito relacionada ao gato e que as pessoas falam que é a doença do gato é a toxoplasmose, né? Que é aquela enfermidade que pode levar a uma malformação fetal, aborto em humano, né? Cegueira, e que as grávidas normalmente são orientadas pelos médicos, né? Médicos, eu falo não médicos veterinários, né? De você tem que desfazer do seu gato, você tem que desfazer. E aí é uma coisa importante, porque dentro da saúde pública, Jaime, a toxoplasmose ela é uma doença em bastante evidência, né? E aqui na região oeste nós temos alguns relatos dela. E ela é uma doença que o gato não fica com sintomas, não tem sintoma nenhum. O gato não adoece com a toxoplasmose, né? O Toxoplasma gondii, ele afeta o gato no ponto de vista apenas de se reproduzir. Mas a importância de reprodução dele para causar dano é no homem. E aí você tem a cegueira, você tem o aborto, a malformação fetal. Então, não é uma doença que está diretamente vinculada a ter o gato, mas é uma enfermidade que é adquirida através da alimentação. Então, às vezes, as pessoas falam assim, eu vou desfazer do gato, mas o gato só elimina 1 ou 2 vezes na vida dele o agente que causa a doença. As pessoas têm que ter um hábito de higiene muito precário, porque se você tem contato com as fezes do gato e não lava a mão e pega num alimento, você pode se infectar com a toxoplasmose, né? Mas eu não sei se você sabia,
o maior, ou você de casa sabia a respeito disso, a toxoplasmose, o maior risco de adquirir a enfermidade é através do alimento. Então, principalmente através da carne de ovino e suíno, né? A carne de ovelhas, carneiros, de uma forma geral, e do porco, né? Que é o suíno, é a maior forma de você adquirir, porque o toxoplasma, que é o agente, ele gruda na parede da musculatura e quando aquela carne não é bem cozida, aquele hábito que o barreirense tem de comer o espetinho todo dia da semana, e às vezes aquela carne não está bem passada, não está bem assada, ou não vem de uma procedência adequada, não é uma carne frigorificada, então aí nós vamos ter um problema sério relacionado a isso, porque a pessoa pode vir adquirir e aí o gato vai levar a culpa, né? É a doença do gato. Mas o gato, dentro do parâmetro de saúde pública, eu vejo que é uma das enfermidades mais questionadas. Mas ele também tem gripes, né? O gato ele também tem viroses que o acomete, inclusive, dentro das viroses que acomete o gato, tem uma que é muito similar à HIV humana, né? Que nós chamamos de FIV-FeLV. Essa é uma das é um termozinho que nós usamos, assim como a sigla que usa para o HIV, referente a uma doença que acomete o sistema imunológico dos felinos e levam à imunodeficiência felina, como tem a imunodeficiência humana, né? Então, que o cão já não apresenta esse tipo de alteração, né? E os mesmos protocolos que existem no sentido de doença parasitária, que um cão toma um remedinho de verme de 3 em 3 meses, o gato também precisa tomar. As vacinas que o cão tem que fazer todo um protocolo, ele nasce com 45 dias de vida, ele é abandonado da mãe. Separou da mãe e aí leva para casa, né? Ou você comprou, ou você ganhou o animal, ou achou o animal. Então, esse animal toma uma vacina, depois se repete 3, 4 doses. O gato também tem essas vacinas, né? Aí, hoje, o Sistema Público de Saúde, o Ministério da Saúde, ele disponibiliza uma vacina que é gratuita, que é a vacina de raiva, que é comum entre uma enfermidade de importância grande da saúde pública. E por que eu falo de saúde pública? Porque, como eu disse para você, um dos focos maiores da medicina veterinária é o cuidado com o homem, acima de tudo, né? Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com a médica veterinária Magda Daniela. Vamos aos nossos comerciais, voltamos daqui a pouquinho. Vem ver, vem ser, vem fazer, vem se ver na TV da gente. TV Câmara é informação, arte e cidadania. TV Câmara é Barreiras numa só sintonia. História de povo vencedor, que trabalha, que luta, que vence, que sabe mostrar seu valor. Vem ver, vem ser, vem fazer, vem se ver na TV da gente. TV Câmara de Barreiras é a vez e a voz da gente. Voltamos a apresentar o programa Encontro Marcado, falando hoje com a médica Magda Daniela, médica veterinária. Daniela, eu gostaria de saber uma coisa de você, porque, na verdade, a gente tem que falar um pouco aqui do assunto que realmente interessa para a população de Barreiras, que é uma coisa mais regional, específica nossa. A questão do abate clandestino. Porque é uma coisa que se fala tanto de abate clandestino e ele continua acontecendo. A gente vê aí os carrinhos sujos, aquelas pessoas pisando na carne, e acontece todo dia e ninguém faz nada. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo isso como um problema muito sério no âmbito também da saúde pública, né? Acho que a questão de você discutir medicina veterinária é isso. É você falar daquilo que faz bem ao homem e em prol do homem. O abate clandestino, ele não é um problema só de Barreiras, ele é um problema do Brasil, né? O Brasil inteiro sofre com essa questão dos frigoríficos a céu aberto, que eu costumo dizer, né? As pessoas, por um hábito cultural, modesto, as pessoas, por um hábito cultural, elas acham que
o fato de você abater o animal na fazenda ou na propriedade, ou comprar aquela carne que não é refrigerada, tem uma qualidade melhor do que a carne quando é frigorificada. A carne frigorificada, quando eu faço referência a ela, é aquela carne que vem do frigorífico, que recebeu todo um abate legalizado, com inspeção adequada por um médico veterinário e toda uma equipe que vai poder avaliar se aquela carne tem qualidade ou não. Nós vivemos em um país onde a questão sanitária ela é um problema. Existe um déficit de saúde e higiene em todos os âmbitos, seja na saúde para o humano quanto dos animais. Na questão das fazendas, quando esse gado não é bem tratado, não é vacinado, não é vermifugado, que é dado aquele remédio de verme com uma certa frequência, ou monitorada a saúde do rebanho de uma forma geral, o que acontece? Eu não vou ter uma qualidade boa nem no leite e muito menos na carne. Então, se eu pego essa carne desse animal, que muitas vezes está adoecido, né, e vai ser abatido, e aí lá o pessoal abateu, jogou umas folhas de bananeira lá no chão, deu uma machadada na cabeça do animal, sangrou o animal, aí tem um monte de animais, outros cachorros, gatos, as pessoas sem luva, sem roupa, sem EPI, sem aquelas roupas de equipamento adequado vestida, abate o animal no chão mesmo. Então, eu já tenho um animal que está possivelmente adoecido, eu não sei o histórico, né? Um ambiente totalmente insalubre, totalmente sujo, contaminado, com bactérias e tudo mais, e aí eu pego aquela carne, não vou dar nenhum um cuidado de higiene nela, coloco exposto lá na prateleira ou na barraca, como for que seja a forma que vai ser vendida, ou jogo dentro do carro e saio vendendo nas portas. Você vai imaginar que não vai ter qualidade uma coisa dessa, né? Diferente de quando você pega uma carne que você compra frigorificada, que você conhece como é feito o abate, onde o animal recebe toda uma triagem, todo um acondicionamento. Há um rastreamento até da qualidade de como ele foi criado na fazenda, antes de ser abatido, né? Para saber se houve maus tratos, se aquele animal ele teve a condição de saúde adequada, porque isso vai influenciar no sabor, vai influenciar na textura, na maciez daquela carne, saber que alimento aquele animal comeu. Então, você chega no frigorífico, você tem todo um ambiente de higiene, as pessoas usam equipamentos de proteção, botas, roupas limpas, todas as facas que vão utilizar no processo, tudo é higienizado, a carne é refrigerada, livre, não totalmente, mas minimizado o máximo de bactérias. Daniela, nesse caso, o processo de cozimento, de aquecimento desse alimento diminui o risco ou não? Olha, diminui. Graças a Deus, eu costumo dizer assim que existe o fogo para a maioria das coisas, né? Para a maioria dos problemas em relação à parte de cozimento. Mas só voltando ao ponto da questão do abate, uma das características importantes do abate frigorífico é a forma como o animal é abatido, que muita gente não sabe. O animal não é morto lá com machadada nem nada. O animal recebe uma pistola na fronte, né? Coloca a pistola na fronte, onde provoca um coma. Então, o animal é feita a sangria do animal inconsciente, onde não gera dor. É a chamada morte humanitária. Isso é um diferencial importante a se questionar. Em relação ao cozimento, como você então colocou, Modesto, eu vejo que o cozimento facilita muito a nossa vida, né? Assim como eu dei o exemplo da carne ovina, que ela pode, ou suína, que pode vir a transmitir a toxoplasmose, quando essa carne é bem cozida, bem assada, você minimiza o efeito. Por quê? A maioria das bactérias e protozoários que vivem na carne em si, eles são sensíveis à temperatura. Então, numa temperatura mais forte, mais alta, eles tendem a vir a morrer. Inclusive, é importante a gente ressaltar um exemplo muito comum, que principalmente o abate clandestino ele causa isso, que é a cisticercose, ou então a solitária, como a maioria das pessoas conhecem, né? Porque existe uma diferença, né, em achar que a solitária ela só pega através da carne do porco. Ah, eu não vou comer carne de porco porque eu vou pegar cisticerco, vou pegar solitária. Eu só vou comer carne de boi, né? Porque carne de boi não tem. Não, existe um erro nisso. A cisticercose ela é adquirida realmente através da carne do suíno, né? Que é a Taenia solium, mais específica, que vai lá para o sistema nervoso, causa toda uma série de alterações. Mas a Taenia saginata, ela é de origem bovina, que é aquela tênia comprida, que pode ter até 4, 10 metros de comprimento dentro do intestino do homem. E como é que o homem pode fazer para prevenir isso? O abate clandestino é a primeira coisa que tem que ser evitada. Não comprar carne a não ser frigorificada. Porque, às vezes, o pessoal está batendo lá na roça, lá na fazenda, e aí a carne tem na musculatura o que eles chamam de pipoquinha.
É o nome popular chamado. Normalmente no porco tem muito isso. Tem né? muito isso, né? Aí eles vêm as pipoquinhas lá e eles tiram aquele pedaço, desfazem, joga pro cachorro lá que está lá do lado, às vezes, que é assim que funciona. Quem conhece a área rural e vivencia isso, vê como que funciona. Então, jogou lá, só que a carne do animal como um todo está infectada com o parasita. Aí o que acontece? Quando tem o cuidado, ela vai ser refrigerada a menos 10 graus, 10 dias, mata o cerco e depois pode ser comercializada. No caso do abate clandestino, isso não é possível de fazer um controle como esse. Aí o que acontece? A pessoa ingere a carne suína ou ingere a carne bovina, adquire um parasita sério como é a cisticercose, e aí chega no hospital com histórico de náusea, dor de cabeça, e aí, às vezes, até o médico conseguir fechar o diagnóstico, né, em relação ao caso, já há uma evolução muito grande de sintomatologia, e esse paciente pode vir a óbito. E não é uma coisa muito incomum na nossa região. E eu falo na nossa região porque Barreiras nós temos de tudo. Né? Existe um pouco de tudo, eu costumo dizer. Né? E o abate clandestino é uma questão de saúde pública muito importante. Nós temos hoje a ADAB, que fiscaliza isso, né? Tem procurado fiscalizar, tem o Ministério Público. O Ministério Público hoje tem algumas campanhas que eles fazem de conscientização das pessoas em relação ao abate clandestino, eles têm cartilhas, vídeos. Aqui em Barreiras eu não vi ainda o Ministério Público promover ações como audiências públicas, chamando a sociedade a discutir o abate clandestino. Trabalho de prevenção, não é? Um trabalho de prevenção. Em Salvador, eu já participei de várias reuniões que o Ministério Público de lá promove nesse sentido, de fazer uma campanha de conscientização. Porque lá em Salvador, capital, existem as feiras, né, como tem em Barreiras também as feiras, e lá nas feiras é muito comercializado a carne de sol, as carnes de uma forma geral, sem refrigeração nenhuma, e eles têm feito todo um controle. Mas é uma questão que também muitas pessoas veem isso de forma cultural. E eu vejo que precisa mudar muito de uma forma educativa a visão que as pessoas têm. Porque às vezes a pessoa não compra carne de frigorífico porque não entende por que é melhor, não entende qual a vantagem de se ingerir. E tem quem fale assim, mas é porque... Já me falaram assim, né, doutora Magda, essa questão de comer carne de frigorífico eu não gosto. A carne muda o gosto. Né? Mas não tem essa mudança de gosto. Ali você está comendo uma carne, ingerindo uma proteína de melhor qualidade, né? Ao invés de você ingerir uma proteína de baixa qualidade associada a um quadro enorme de possibilidades de doenças parasitárias. Daniela, ainda falando um pouquinho da doença bovina, a questão da brucelose. Bom, a brucelose ela é uma doença muito importante também de se colocar, porque ela, além de causar perdas reprodutivas, no caso dos animais, ela também gera óbito no ser humano. Né? Nós temos um programa hoje da ADAB, que é a nossa agência de defesa aqui do Estado, que faz o controle da brucelose e tuberculose. Né? Existe vacina da brucelose, né? Onde os animais, as fêmeas, elas são vacinadas, né? As jovens ainda, elas são vacinadas, os machos não são vacinados, tá? Só as fêmeas. E existe um controle. Agora acontece o seguinte, o dono da propriedade, aquele empresário rural, proprietário rural, tem que ter a consciência de poder vacinar o seu rebanho, ter um controle, porque hoje em dia existem selos, Modesto, selos de qualidade. O mercado internacional tem focado muito nisso. Né? Eu quero comprar uma carne do Brasil onde eu tenha certeza de que ele foi bem tratado, bem cuidado clinicamente, foi atendido ter toda uma alimentação adequada, dentro dos parâmetros de bem-estar animal. Inclusive, tem países aí que eles mandam algumas pessoas, alguns agentes, que vistoria tudo isso, participa do abate do animal para que essa carne seja exportada. Exatamente. E tendo essa visão da carne ter essa qualidade, foi criado alguns selos. Por exemplo, a fazenda ela pode ter o selo de livre de brucelose e tuberculose, se ela faz todo um controle adequado, faz toda a vacinação. E a vacinação da brucelose ela é um pouco diferente das outras em relação às campanhas, que nós temos hoje 2 vezes no ano, a campanha da aftosa, que já é conhecida, mas a campanha da brucelose ela não existe assim um programa como a ADAB divulga a aftosa. E ela é feita tanto por médico veterinário habilitado a fazer, né? Não é todo mundo que então pode realizar esse tipo de procedimento, de vacina, e como tem os agentes de vacinação da ADAB. A ADAB tem uma equipe onde é treinado os funcionários técnicos, né, que eles podem ir vacinar o rebanho em relação à brucelose. O cuidado que tem que ter com a brucelose é porque a vacina em si, o vírus é vivo. Né? É dado vivo
E aí o que isso acontece? Se a pessoa não usa o equipamento de proteção adequada, que é a máscara, que é a luva, que é o óculos de proteção, o que vai acontecer? Aquela bactéria, eu falei vírus não, me desculpe, é a bactéria. A bactéria que causa o problema, o que vai acontecer? Ela pode penetrar a mucosa do olho, cair na boca e a pessoa se infecta. Né? Então, por isso que tem todo um cuidado dentro da vacinação. E se o animal é positivo para a brucelose, aí nós temos um problema, porque ele pode levar à infertilidade e até o óbito. Nós tivemos um caso aqui na Bahia, que foi um ex-prefeito do município de Feira de Santana, que foi a óbito por brucelose. E como foi que ele pegou? Há indícios de que houve a ingestão do leite sem ser pasteurizado, do jeito que ele colheu lá, ordenhou a vaca, tirou o leite, ele bebeu o leite. Então, ele adquiriu a brucelose, foi descoberto já a longo prazo, e aí ele veio a óbito. Né? Então, é uma doença de importância, existe um controle hoje feito pela nossa Agência de Defesa Sanitária, mas é importante que as pessoas tenham consciência, principalmente o produtor, né, em fazer a vacinação e ter o seu rebanho livre da brucelose e também da tuberculose. Estamos apresentando o programa Encontro Marcado, falando hoje com Magda Daniela. Vamos ao nosso intervalo, voltamos daqui a pouquinho. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, juízes, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando ouvir falar em justiça eleitoral, lembre-se de quanta gente está por trás dela, trabalhando pela democracia e para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Voltamos a apresentar o programa Encontro Marcado, falando com Daniela, Magda Daniela, médica veterinária. Daniela, mito ou verdade? O pelo do gato transmite alergia? É verdade isso? Olha, essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Na verdade, não. O pelo do gato ele não transmite nenhuma alergia às pessoas. O que acontece é que o gato, de uma forma geral, os felinos, eles possuem uma proteína na sua língua, né, que é uma língua bem áspera. Quem tem gato sabe que a língua do gato é semelhante à língua do bovino. Por exemplo, comparando o produtor rural que estiver nos assistindo, Modesto, sabe que a língua do boi ela é áspera. A do gato é muito semelhante, né? Porque o animal se limpa. Então, aquela língua cheia de frespinhas é justamente para ajudar na higienização, né? Então, aquela proteína que tem na língua do gato, em específico, e algumas pessoas têm uma sensibilidade. Então, no momento em que o gato se lambe, como ele se limpa o tempo inteiro, essa proteína acaba sendo espalhada pelo corpo. E aí algumas pessoas têm reação de alergia. Nos Estados Unidos, você pode hoje comprar, hoje aqui no Brasil também, mas os animais são fabricados lá. Eu costumo falar fabricado porque é geneticamente modificado o animal. O animal sem o pelo. Né? Você compra um animal onde ele só tem a pele e sem a proteína que causa alergia em humano. Aí a pessoa tem que disponibilizar uma boa quantidade. Através de um cruzamento, é uma técnica, uma genética? É uma mudança, uma variação genética, onde há uma modificação do gene. Na modificação do gene, retira essa proteína. Então, os descendentes, aqueles animais que são formados, eles nascem sem essa proteína. E aí eles têm uma tendência a não desenvolver a alergia em humano. Agora, é muito caro. Geralmente, um animal desse custa em torno de $1.000, $1.500. Não é muito barato, assim, se a gente for falar. Daniela, vamos falar um pouquinho de um outro animal, do frango. Essa questão do hormônio do frango, que você falasse um pouquinho disso aí, porque a gente sabe que o frango caipira, aquele frango que, quando choca, fica lá 1 ano para poder ser abatido. O frango caipira, o frango de granja, normalmente, 45 dias ele já está sendo abatido. Existe, claro, uma técnica para que ele realmente cresça tanto e de forma rápida. Que você falasse um pouquinho, então, desse assunto.
É um tema bem polêmico, né, quando fala do hormônio do frango, porque a maioria das pessoas, inclusive profissionais da área de saúde, né, eles têm uma visão muito errada em relação à questão do hormônio no frango. Resumidamente, não há hormônio no frango, né, para se falar. Então, o frango, ele não tem nem o frango, nem a galinha de granja, eles são movidos em função do hormônio. Tá? O hormônio que as pessoas geralmente fazem referência são os simbióticos ou probióticos, que são adicionados na alimentação dos frangos, que somado, né, à questão da genética de boa qualidade, a alimentação de boa qualidade, vai fazer com que minimize a perda na granja. O que isso quer dizer? Eu tenho promotores de crescimento que são colocados misturados com a ração desses animais, que não é hormônio, tá? E onde esses promotores de crescimento eles fazem o seguinte: o animal ele vai comer X quantidade. Então, normalmente, sem os promotores, ele come 1 quilo. E vamos fazer de conta aí que ele defeque, elimine em torno de 800 gramas. Então, nós teremos um frango que absorveu apenas 200 gramas de ração. 800 gramas foi jogada fora, virou fezes, não é isso? Quando a gente adiciona os probióticos, os simbióticos, que são esses promotores de crescimento que melhoram a digestibilidade do frango em si, o que acontece? Ao invés de eu perder 200, eu vou absorver 800. E o que vai ser excretado são 200 gramas. Isso numa situação hipotética, né? Então, assim, já foi feito alguns testes científicos onde testou o hormônio sendo administrado junto com a dieta e avaliar se o frango poderia ou não ter o crescimento mais acelerado. E o que foi observado? Que ele comia e defecava o hormônio, porque o metabolismo da ave não consegue absorver o hormônio. Então, se ele não absorve, isso não é metabolizado. Então, não há resíduo na carne, né? O que acontece, Modesto, que muitas das pessoas não sabem, é que existe por trás desse frango que em 35, 40 dias ele é abatido, grande, que ele cresce rapidamente, é todo um estudo, toda uma tecnologia em relação à genética. A alimentação de boa qualidade. Existem médicos veterinários que trabalham com isso, existem zootecnistas que se especializam, são cientistas da área que focam na melhor forma de você ter uma genética de qualidade, com uma alimentação de boa qualidade, tendo um bom resultado, que é o frango. Então, aí, a partir daí, você tem um animal que rapidamente ganha peso, rapidamente está pronto para o abate, né? Que é diferente da galinha caipira. A galinha caipira ela tem um hábito de alimentação bem diferenciado. Ela come tudo. Inclusive, aquelas pessoas que criam uma galinha em casa têm que ter um pouco de consciência em relação a criar. Que criar não é dizer assim, eu crio e larga tudo solto, invadindo o quintal dos outros, invadindo a propriedade rural. Porque na fazenda, a gente tem quem cria galinha, por exemplo, deixa solta. E, infelizmente, nós não temos hábitos de higiene tão adequados, tanto no âmbito urbano quanto no rural. Ainda, infelizmente, por uma questão de saúde pública, nós não temos sanitários em muitas residências. As pessoas ainda usam o banheiro como um mato, como assim falando, né? E aí, o que acontece? As galinhas se alimentam de dejetos humanos. Então, essas galinhas se alimentam de resíduos, de tudo quanto é coisa ruim, vão se alimentar e aí logo depois são abatidos. Você imagina a falta de qualidade que nós vamos ter. É um abate clandestino também, de certa forma. Agora, eu posso ter um controle adequado dessas galinhas caipiras de uma forma organizada? Pode, criando puleiros, dando vacinas, dando remédio de verme para essas galinhas, tendo todo um cuidado sanitário, como tem que ter em todo o parâmetro, né? Mas em relação ao hormônio em específico, não existe essa possibilidade. O que existe é um desconhecimento, principalmente da classe médica, né, que não estuda muito nesse sentido, não busca de informações técnicas científicas, porque uma coisa é eu falar no achismo, outra coisa é eu falar com fundamento técnico científico, né? Então, do ponto de vista científico, é dito, não há possibilidade, até porque, convenhamos, se eu fosse dona de uma granja, eu gastaria fortunas comprando hormônios para se dar para um animal ganhar peso, aonde eu vou ganhar em centavos em cima da produção. Qual é a vantagem que eu vou ter nisso? Eu vou estar pagando para trabalhar? Primeiro, que não é economicamente viável. Segundo, que não há uma absorção pelo organismo daquele animal. Então, não existe. É um mito, como se fala, né, em relação às conversas que surgem dentro da questão das aves, é mito. Não há nenhuma interferência na saúde humana, quer dizer, que as pessoas podem comer frango, está liberado, não tem problema nenhum. Não, inclusive a carne de frango é uma ótima opção, é uma proteína, é uma proteína com baixo custo, né? A gente pode comprar a carne de frango hoje de uma forma mais acessível, mais em conta do que a carne bovina, se a gente for comparar assim.
é uma carne consumida no mundo todo. O Brasil é um dos maiores produtores de frango do mundo. Nós fornecemos frango para todos, a maioria dos países, né? Inclusive para a Arábia. Os países das Arábias, eles consomem o nosso frango, né? Só que eles têm um hábito diferente do nosso. Assim, hoje, de uma forma mais elitizada, que eu costumo dizer, você pode chegar no no supermercado e comprar só peito, só coxa de frango, né? Ou então, a família é muito grande, eu vou comprar um frango inteiro, né? E poder cozinhar e fazer da forma como a culinária de preferência, então, recomendar. Mas nos países das Arábias, na Arábia Saudita também, principalmente, eles gostam do frango inteiro, eles não gostam de comprar pedaços, por partes, né? E eles dão preferência ao galeto, que é aquele frango pequenininho, porque, pelo hábito de alimentação deles, eles fazem um por pessoa da casa, né? E eles compram o nosso frango, né? Compram o frango feito aqui no Brasil. Aqui na Bahia, nós temos algumas granjas. Aqui na região oeste, nós temos uma granja acho que duas, se não me engano, 2 granjas que são de grande relevância, né? E que nós podemos consumir uma carne de boa qualidade. Rapaz, a gente tem assunto demais aqui para falar, mas eu gostaria de falar de um outro assunto interessante. É a importância da castração do animal de estimação. No caso do gato e do cachorro. Que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu gostei muito da colocação, Modesto, de falar sobre a castração, porque eu sou uma das defensoras número 1, né, sobre a castração. Há quem diz assim, essa veterinária só gosta de castrar. Tadinho dos bichinhos, vai fazer castração. Mas a saúde deles agradece, se então é feito. Nós vivenciamos agora, recente, o Outubro Rosa, de proteção do câncer de mama das mulheres, não é isso? Então, no âmbito veterinário, nós criamos também, de uma forma simbólica, o Outubro Rosa Pet. E agora, no mês de novembro, nós estamos trabalhando o Novembro Azul, em referência ao câncer de próstata, que os animais também têm no sexo masculino, né? Assim como o homem. Interessante, né? A fêmea, em si, 90% das fêmeas que hoje eu atendo no consultório, elas têm problema relacionado à parte reprodutiva. E desses 90%, eu posso dizer que 100% problema uterino, né? A castração, ela é benéfica, né? E ela faz muito bem ao animal. E ao dono também, porque o dono sofre menos com o animal adoecendo, né? Porque a cadela, ou ela está gestante, ou ela é criada para um fim reprodutivo, ou ela deve ser castrada. Porque problemas uterinos, eles vão ocorrer, assim como nós mulheres também temos os nossos problemas relacionados ao nosso gênero, né? Feminino, a questão do útero em si, na cadela, ele é muito problemático. A cadela, ela libera hormônios como a mulher, tem o seu ovário, que também estimula a produção de hormônios, e que quando isso chega a um determinado ponto, já é sabido que existe uma predisposição ao câncer de mama. Aquela proprietária ou aquele proprietário que tem uma fêmea e vai lá, eu vou dar um anticoncepcional para o meu animal, e não sabe o mal que está fazendo ao seu animal. Você não quer o teu animal para reprodução, então leve o teu animal para o veterinário de tua confiança e castre. O anticoncepcional é o mesmo humano? Não é o mesmo humano, né? Mas ele tem bases muito semelhantes, né? Aonde esse anticoncepcional, Modesto, quando é aplicado na cadela, ele gera um distúrbio endócrino tão sério e hormonal que vai fazer com que o animal possa desenvolver problemas no útero. Então, nós temos as piometras, mucometra, hidrometra, aerometra. São várias as doenças que ocorrem no útero, principalmente a piometra, que é o que nós mais operamos hoje na clínica de pequenos animais, relacionado ao uso do anticoncepcional. Além do mais grave ainda, que isso é grave, mas além disso, nós temos o câncer de mama, né? Porque o câncer de mama, ele também acomete cadelas que também tomam anticoncepcional. E no caso das gatas, das felinas, de uma forma geral, além do câncer de mama, que elas também têm uma certa exposição, quando tomam anticoncepcional, tem a hiperplasia mamária, que é quando não é o câncer, é apenas o aumento da celularidade da mama, ela aumenta, e isso provoca dor, desconforto, o animal sofre. Existe um tratamento muito caro que é feito, a medicação não é barata, não é fácil de se encontrar, tá? E o indicativo também é cirúrgico, é a castração. Então, aproveitando esse período, eu acho que é interessante o proprietário pensar sobre isso. Então, você de casa que tá assistindo o programa aqui do Encontro Marcado, que tem amor ao seu animal e você não tem interesse de reproduzir ele, castre. E você que tem interesse em reproduzir, depois do tempo de vida útil de reprodução do teu animal, castre o teu animal também para dar uma velhice de conforto para ele. No caso do Novembro Azul, como eu acabei de falar anteriormente, o Novembro Azul ele faz referência ao câncer de próstata dos cães, né? E eu acho interessante, Modesto, de quando eu vim morar em Barreiras,
Logo que eu terminei a minha faculdade, depois que eu fiz as minhas pós-graduações, meu mestrado, que eu vim morar realmente no município de Barreiras, definitivo, eu me deparei com uma situação. Raramente eu vi ser solicitado o exame o PSA para os cães. Como se faz o PSA em humano, né, no homem? Então, uma certa vez eu enviei para o laboratório disse, nós não fazemos esse exame em cães, devido à baixa requisição. Né? Então, nós comunicamos um laboratório hoje aqui que atende a gente, que é veterinário, comunicou São Paulo, que é hoje quem dá o suporte, e a amostra do animal foi encaminhada a São Paulo. E assim, quando eu tenho que fazer a amostra de dosagem de PSA de animais já maduros, né? Que jovens, geralmente, você não vai ter esse problema. Geralmente, são animais mais maduros. Eu mando para São Paulo para ser analisado. Porque aqui, infelizmente, a gente não tem ainda a possibilidade de ser analisado. Mas o câncer de próstata, no caso do cão, é uma realidade. Recentemente, eu fiz tratamento de um animal, né, onde ele começou a ter uma hiperplasia, um aumento da próstata. Nós fizemos um histopatológico, que é a biópsia que as pessoas conhecem. E, graças a Deus, não deu células malignas para ser um câncer, mas foi realizada a cirurgia, onde nós retiramos os testículos do animal, né? E aí, para evitar que aquela região da próstata fosse nutrida com os hormônios do testículo. Né? E hoje existem cirurgias estéticas. E, às vezes o proprietário pensa assim, eu não quero fazer porque meu cachorro vai tirar a masculinidade do meu cachorro. Não existe isso. É sabido que o golfinho, o homem, os primatas, de uma forma geral, têm relação sexual por prazer. Né? Mas os animais, de uma forma geral, não. O instinto é reprodutivo. A forma que procura a parte de reprodução pelo sexo é por reprodução. Então, nesse caso, não vai interferir se o cão vai deixar de ser bravo. Entende? Claro que modifica um pouco, no caso da fêmea e do macho, a questão do comportamento no sentido da parte sexual. Né? Se eu não tenho hormônios aflorando para aquele animal ter uma libido desenvolvida, então eu vou ter o quê? E como consequência disso, um animal mais calmo do ponto de vista sexual. Mas isso não interfere na personalidade do animal. Então, e existem também, para finalizar, cirurgias estéticas, que são feitas, onde você tira o testículo sem a retirada do saco escrotal. Então, o animal, esteticamente, não parece que foi feito nada, ele está lá inteirinho ainda. Né? Então, às vezes, até para o cachorro ter o próprio hábito, que ele gosta de se lamber, né? As suas partes íntimas, não sofrer e dizer assim, está faltando um pedaço meu aqui. Não. A gente preserva a parte anatômica, né? O saco escrotal ele permanece. No caso das fêmeas, a cirurgia ela é interna. Então, esteticamente, não é possível de se visualizar mudança no animal após a cirurgia. Daniela, nós temos assunto aqui para falar 3 dias, mas, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu tenho uma pergunta interessantíssima, eu queria falar com o nosso diretor aí para ver se a gente poderia. É a relação do homem e o animal. Porque o animal, normalmente, ele era criado, o cachorro, no quintal. Hoje, o animal ele faz parte da família, é um membro da família. Fala um pouquinho sobre isso aí, rapidamente. Falar sobre o comportamento homem-animal é muito interessante, porque hoje nós temos especializações dentro da medicina veterinária que inclui a parte da zoopsiquiatria. Né? É o psiquiatra ou psicólogo de cães. De animais, não só de cães, dos animais de uma forma geral. Hoje é uma das áreas de especialização que tem sido muito solicitada em zoológicos, em casas, onde os animais têm aquele comportamento agoniado, o cachorro não faz xixi toda hora num lugar, o animal tem comportamentos impulsivos. Mas a relação, hoje, do homem com o cão, na verdade, ela não existe de hoje, ela é milenar. Né? Desde que os homens começaram a domar os cavalos, os cavaleiros começaram a domar os cavalos para, então, lutar nas guerras, né? Então, a gente já vê a relação que o homem tem com os animais. E aí, hoje, talvez pelo dia corrido, o cotidiano cheio de estresse, de tudo que nós vivenciamos, a falta, às vezes, da família, para quem mora muito longe ou distante, até mesmo dentro da cidade, que não se vê o tempo todo, você tem um animal que você chega em casa, abana o rabo para você, mia para você, chega feliz o tempo todo. Então, essa alegria que eles transmitem para a gente é o que nos faz cativar e criar esse vínculo afetivo. Então, quando eu falo do veterinário cuidar do animal também por ele, mas pelo homem, é porque o homem se satisfaz.
nós, enquanto humanos, nos satisfazemos em chegar em casa. Quem não gosta de ser bem recebido em casa quando chega? Né? E você imagina ter isso 24 horas se você chegar em casa pelo seu animal. E essa relação hoje, animal e homem, ela tem sido muito estudada. Hoje existem muitos livros, muita literatura, muitos trabalhos científicos que têm sido elaborados a respeito do tema, porque o animal já é provado, Modesto, de que ele causa um bem-estar no homem. Então, se ele provoca um bem-estar no sentido de diminuir aquela ansiedade, eu vou ter um organismo menos ansioso, menos substâncias tóxicas podem ser liberadas pelo meu organismo, eu provoco um certo conforto maior ao meu organismo, então eu provoco aquele bem-estar. Então, pessoas que às vezes têm problema psicológico, que demanda de atenção, que às vezes a família não tem condições de dar. Existem hoje raças de cães que são dóceis, que podem ser utilizados de acordo a ser crianças. Uma criança especial, por exemplo, né, ela pode hoje, tem algumas raças como o Labrador, o Boxer, o Golden Retriever, o Collie, o Border Collie, que são raças extremamente dóceis e que ajudam também na condição daquela criança. E o bem-estar, além desse bem-estar, o bem-estar da saúde, no sentido da gente criar células de defesa, né? Criarmos uma memória imunológica boa, principalmente celular. Porque o organismo da gente, a gente cria toda a imunidade a partir do contato com os patógenos do ambiente. E se você tem um animal que o tempo todo você está ali tendo contato e tudo mais, isso ajuda no seu sistema de defesa do organismo. Então, nós ficamos mais resistentes às doenças. Aqui na cidade, nós não temos ainda, nós temos um projeto a ser desenvolvido pela Associação dos Médicos Veterinários aqui do Oeste, que é o cão no hospital, ou cão no abrigo, que é a nossa ideia. Como em São Paulo já é uma realidade hoje, e, na verdade, nas grandes capitais hoje do país é uma realidade, que é levar o cão ao ambiente hospitalar. Né? Olha que quebra de paradigma. Né? Como é que eu vou levar um animal para um hospital? Mas esse animal, bem cuidado, claro que não vai ser qualquer animal, né? Bem cuidado, todo preparado, de uma índole dócil, ele vai auxiliar na recuperação do paciente. E isso é fantástico. Daniela, como eu já disse, né, a gente tem tanto assunto para falar, eu fiz uma pauta aqui com 13 questões, não falamos nem a metade. Mas eu gostaria que você, então, você tenha aí mais 2 minutos para você mandar um recado para os criadores, para as pessoas que realmente têm animal e para as suas considerações finais. Bom, muito obrigada. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o programa Encontro Marcado, ao Modesto pelo convite. Eu me senti muito honrada e muito feliz em poder vir esclarecer um pouco para a população de Barreiras e região a respeito da profissão do médico veterinário, das principais enfermidades em que a veterinária ela engloba, principalmente na saúde pública, que eu acho fantástico e muito bom. Acho que a gente tem que ter mais essas conversas. Elas são esclarecedoras para a população, que na maioria das vezes vivenciam mitos como verdade, e eu acho que esses mitos devem ser quebrados, onde a verdade deve prevalecer, e uma verdade verdadeira, né, de uma forma geral. E gostaria também de deixar uma mensagem para as pessoas que me ouvem, que me assistem aqui no programa, que você, que é proprietário, dono de animais de estimação, que tem um cachorro, que tem um gato, que tem um animal silvestre de estimação, ou você, produtor rural também, eu vejo que hoje é importante a gente zelar pelo bem-estar do animal, cuidar do seu animal, ter a posse responsável, que eu acho que é o importante de se falar. Porque criar um animal só por criar é muito fácil. Eu pego, compro, dou meu filho no dia do Natal, no dia do aniversário, e depois eu esqueço que esse animal ele vai adoecer, esse animal ele vai me dar gastos, esse animal ele vai envelhecer, e que na velhice ele vai precisar muito do proprietário. Então, você que tem essa consciência, parabéns. Mas aquele que não tem essa consciência, procure se inteirar um pouco mais, converse com o médico veterinário da sua confiança a respeito das principais doenças da sua região, tá? Ou da área da cidade onde você reside, e cuide do seu animal, tá? Dando qualidade de vida para ele. Que eu acho que isso faz parte, além de você ser humano e poder fazer isso em prol de um outro ser, mas também como uma questão legal. Porque hoje o maltrato ao animal é um crime previsto na Constituição. Né? Existem punições específicas que a legislação hoje assegura àquelas pessoas que maltratam esses animais. Então, eu vejo que é uma necessidade da gente focar no bem-estar acima de tudo. E falar de bem-estar é, acima de tudo, o cuidado. É ter cuidado com o que a gente ama. E eu fico muito agradecida pelo convite. Daniela, eu quero agradecer pela você ter aceitado o nosso convite e também deixar aqui aberto o programa para você vir mais vezes, foi muito esclarecedora.
Termina aqui o nosso programa Encontro Marcado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e assista ao nosso programa todos os dias no canal do YouTube. O nosso programa ele passa 12h e às 9h da noite. Até lá.